Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton e nós estamos juntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E é isso aí, tamo junto. Bora para 2024. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você entrar, é gratuito. Beleza? Lá você vai ter um contato mais direto comigo, com a Ari, para a gente poder debater sobre todos os assuntos relacionados ao mercado financeiro. Beleza? A gente tirou umas férias, né? Estamos de volta e é isso aí. Vamos saber o que aconteceu no mercado. Vamos bater um papo aí para a gente poder entender melhor o cenário como um todo, né? Tanto bolsa aqui quanto dólar. Falar um pouquinho de Forex, de criptomoedas. De cara aqui a gente já pode entender que o Ibovespa, né? Está na sua máxima histórica em real, né? A gente pode entender que aqui seria a nossa linha como referência. Tudo que a gente quer é um movimento próximo de uma região de topo ou de fundo para a gente poder fazer o nosso movimento. Isso aqui nada mais vai ser do que o nosso movimento de manipulação, o nosso movimento de spring que está sendo acionado. A gente teve esse primeiro candle aqui que fechou acima da região. Esse candle aqui agora está fechando abaixo da região. Quando perdeu a mínima, acionou o trade, o stop está aqui em cima e o alvo do semanal está aqui embaixo. Nossa, Clinton, tão alto assim o alvo? Pelo semanal seria isso. Claro que dentro do diário, do 240, dos 60 minutos, a gente vai ter microestruturas, né, onde o preço provavelmente vai sofrer possíveis paradas do preço. Pelo semanal, seria esse o modelo que a gente poderia operar, ou também a gente poderia ter operado, né, estava tentando operar essa divergência, que foi montada aqui, né, no histograma, né? Os topos do histograma de fato estão menores, enquanto o preço aqui está subindo, né? O MACD linha não tem divergência, ele concorda de fato com o preço, né? Então a gente tem aquela divergência que não é a 100%, não é a top, mas não deixa de ser uma divergência pelo histograma. Então quando ticou para baixo, esse candle aqui acionou o nosso movimento em tese, né, de venda, um movimento mais corretivo. Quando a gente coloca no nosso gráfico diário, a gente já sabe de cara que aqui provavelmente vai ser um ponto de possível parada do preço nessa região, nesse nosso underblockzinho. Então aqui seria um ponto onde, para esse movimento, para quem está vendido, provavelmente pode ser que o preço venha aqui para depois ir lá testar superiores, beleza? Aí chegando aqui, provavelmente ele pode dar continuidade a esse movimento até o próximo pós, seria mais ou menos essa região, e aí sim ele continuar todo o seu movimento de alta para depois sim continuar o movimento de queda que a gente está esperando pelo gráfico semanal. Então essa é a minha visão para o Ibov, né? Provavelmente o trade da venda já foi acionado, a manipulação numa região de máxima. Se você quiser olhar também o nosso histograma, tem alguns pontos interessantes, que seria com essa região de fundo, né? Provavelmente a gente está falando que essa região provavelmente pode ser testada ou superada, essa região aqui da extremidade inferior. Então é um ponto onde eu ficaria atento para poder pensar em possíveis compras, né, antes desse movimento de queda continuar. Num cenário maior, num cenário macro, eu vejo o Ibovespa tendo esse cenário mais baixista, né? Essa manipulação semanal que foi acionada é um sinal forte, né? Essa manipulação na extremidade. Então eu ficaria bem atento para esse movimento do Ibovespa no semanal. Quando a gente dolariza, fica até um pouco mais para a gente poder entender, né? Aqui seria a título de estudo, essa região aqui seria a nossa região de possível parada do preço, né? A gente vai ter aqui o nosso equal high que foi montado aqui dentro dessas regiões. Todos esses pontos aqui são pontos de liquidez, né, do preço. Aqui a gente rompeu, buscou o próximo POI, que seria mais ou menos próximo dessa região aqui em cima, tocou lá e aqui a gente tem a nossa divergência um pouco mais bonita do que no Ibovespa em real, né? O nosso linha também concorda com o movimento vendedor. A gente tem esse cenário aqui no Ibovespa dolarizado, que é o nosso Ibovespa em dólar, como provavelmente o institucional, o gringo, está olhando o nosso gráfico. E nesse cenário, o movimento baixista fica um pouco mais forte
do que no cenário apenas do Ibovespa em real. E o alvo, né, desse movimento, de fato, seria próximo dessa região aqui embaixo. Então, se você está na venda, provavelmente um ponto interessante para você zerar seria essa relação, a relação de risco-retorno excelente, super favorável para o nosso trade, né? Tudo que a gente quer é ter um stop curto para um alvo longo. Beleza? Então, essa seria a minha visão do Ibovespa. O dólar, quando a gente coloca aqui, o dólar, quando a gente coloca aqui, deixa eu tirar da dolarização aqui, o nosso dólar a gente vai ter aqui tentando formar, né, uma possível região de fundo, seria mais ou menos essa nossa região. A gente tem aqui pelo semanal, esse seria o movimento mais líquido do preço, é onde o preço provavelmente tocou, né, sentiu, e aí sim ele pode dar continuidade a esse movimento depois que ele rompeu essa estrutura que foi montada. Ele mitigou até o ponto mais barato, na expectativa de romper essa região de topo, confluindo com a nossa análise do Ibovespa para ele buscar essa próxima região de liquidez. Então, provavelmente aí no médio prazo aí a tendência é que o Ibovespa caia, né, no curto prazo, né, curto médio prazo, e o dólar suba. A gente pode ter dólar lá próximo da região de 5,40, 5,50 após o rompimento dessa estrutura que foi montada aqui. O movimento maior seria, a expectativa maior, o rompimento até próximo de 5,40, 5,50 para o nosso dólar. No gráfico diário, vou colocar o MACD aqui só para a gente ver o movimento como está. O MACD está montando aqui, não é uma divergência, né, do preço, provavelmente vai ser uma convergência do preço, não é uma divergência, pelo simples fato que a gente não perdeu o fundo. Isso aqui seria a nossa região de fundo. Como não foi perdida ainda, a gente tem o indicador subindo, né? Isso aqui é uma convergência do preço, ou até, na verdade, pode ser isso aqui é uma divergência classe B, onde os fundos são iguais e o indicador está falando que o movimento é altista. Isso aqui, quando ticou para cima, provavelmente rompendo a máxima, vai acionar essa divergência classe B. Não é a melhor da divergência, mas não deixa de ser um movimento de divergência altista. A gente tem aqui a nossa região de topo no MACD, sendo equivalente a essa região, mais alto do que todo o movimento para trás. Beleza? Então, isso vai corroborar o nosso cenário de movimento altista para o dólar nos próximos dias e semanas. Beleza? Vamos falar um pouquinho de Bitcoin? Bitcoin, a gente está aqui no semanal, a gente tem esse order block aqui, que provavelmente é o ponto mais líquido de todo esse movimento, né? Acho que quando a gente coloca no mensal, também vai ter essa região desse order blockzinho aqui, seria esse movimentozinho aqui do gráfico mensal. Aqui seria próximo da região de 50% do nosso order block do gráfico mensal, né? Para a gente entender a nossa referência, a nossa localização, entendendo que esse cenário é um ponto onde eu não quero estar comprado em Bitcoin. Eu estaria pensando em pontos vendedores. Quando eu refino, né, coloco no semanal, eu acho esse meu POI aqui, esse meu último order blockzinho aqui, e ele vai ser a minha referência para eu poder tomar as minhas decisões no Bitcoin. Sabendo disso, o movimento mais sensato que eu espero para o Bitcoin, para quem quer pensar numa venda, o ideal seria entender essa região aqui como um ponto de possível defesa do comprador, para o preço vir até aqui, cair, subir para depois da venda. Então, eu esperaria ter esse movimento para confluir, né? Cair primeiro, depois ele volta mitigando até mais ou menos próximo dessa região, para depois sim ele fazer um movimento maior de queda. A gente pode traçar uma linha aqui, entendendo, deixa eu colocar no gráfico diário para ficar mais claro, talvez. Isso. Vou colocar aqui no gráfico diário, entendendo que aqui é a nossa região referência, essa seria a nossa base, né? Provavelmente, se ele manipular a extremidade superior, opa, se ele manipular a extremidade superior, eu vou querer vender. Se ele manipular a extremidade inferior, eu vou querer comprar. Então, o movimento foi dado, né? A gente tem até aqui, quando a gente coloca no nosso MACD, a gente tem uma divergência dupla que foi criada no Bitcoin. Aqui seria a nossa primeira divergência. Beleza? Esse seria a nossa primeira divergência. Aqui seria a nossa divergência dupla. Esse sinal é um sinal bem forte, é um sinal que eu gosto muito, bastante, de operar essa divergência. Quando perdeu a mínima, acionou o trade, stop está aqui em cima, com um alvo pelo menos próximo dessa região aqui, dessa extremidade inferior, que foi um antigo, né? Rally
base rally, beleza? Então, provavelmente, se você está vendido no Bitcoin aqui, pode ser um ponto interessante para você zerar, né? Pensando no curto prazo. O preço depois mitigar até próximo dessa região, aqui próximo dessa região desse fair value gap, e depois ele continuar o seu movimento, teoricamente, aqui, se inverter o fluxo de baixa. Beleza? Antes disso, também, a venda mais conservadora para o Bitcoin, de fato, seria perdendo essa região aqui. Perdendo essa região aqui, aí sim seria um movimento mais interessante. Perdendo, tocando aqui próximo da região de 35 mil, volta e aí sim dá a nossa venda. Aqui provavelmente eu vou ser um ponto onde eu quero pensar em compras. Aqui próximo da região de 34 mil, 35 mil, eu estou procurando por compras no Bitcoin para eu poder levar pelo menos até aqui próximo dessas regiões aqui em cima. Beleza? Essa seria a minha leitura para o Bitcoin. Vamos olhar o Ethereum. ETH. O Ethereum está mais forte do que o Bitcoin nesses últimos dias, né? Mas a leitura vai ser bem similar, né? Bem próxima. A gente pode entender que, de fato, o ponto mais líquido do Ethereum vai ser essa região aqui em cima, que ainda não chegou. A gente vai ter aqui esse fair value gap também, assim, que pode ser um ponto de possível parada do preço, né? Como o Bitcoin está numa região de enroscar, muito provavelmente as altcoins também diminuem o seu fluxo quando o Bitcoin cai. Geralmente, agora nesse ciclo, geralmente o Bitcoin faz um movimento antecipado, né? Sobe mais forte do que as altcoins. Então agora o Bitcoin está de lado ali, mais seguro. Geralmente as altcoins seguram mais também. Então quando a gente tiver mais uma nova pancada no Bitcoin, provavelmente as altcoins devem dar mais uma pancada mais forte ainda. O Ethereum contra o Bitcoin, de fato, está mais forte. Mas o cenário é exatamente o mesmo. A gente pensar em alguma vendinha mais tranquila, precisa perder mais ou menos essa região. Perdendo essa região no Ethereum, aí sim a gente fica mais confortável para poder pensar em alguma venda. Antes disso, fica uma venda mais arriscada. Eu prefiro, de fato, operar o Bitcoin, beleza? Na ponta da venda. Vamos falar um pouquinho do euro contra o dólar? Euro contra o dólar. A gente está aqui nesse nosso cenário, né? Isso aqui provavelmente é uma distribuição do preço, né? Aqui vai ser a nossa linha referência para venda, aqui é a nossa linha referência para compra. Ele fez o primeiro movimento aqui, que foi a nossa referência, a nossa manipulação. Deixa eu trocar as cores. A nossa linha referência, a nossa manipulação, a nossa possível defesa do médio do player, com o objetivo de chegar pelo menos até próximo dessa região. Então, o euro contra o dólar, eu acredito que o euro vai perder valor em relação ao dólar no curto prazo, com o objetivo de buscar ali próximo da região de 1,04, né, pelo semanal. Quando a gente coloca o gráfico diário, muda um pouco o cenário, né? Talvez aqui pode ter um pouco de fluxo comprador aqui próximo dessa região, tocando esse último POI aqui. Então, de fato, aqui dá para a gente pensar numa comprinha aqui para o curto prazo no euro contra o dólar e depois sim ele seguir o seu fluxo até 1,04, 1,03, que deve ser o objetivo final do euro contra o dólar. Beleza? DXY, eu estou gostando bastante do DXY. Eu, assim, né, olhando no cenário macro, para mim o DXY deve ter feito fundo aí no, no curto prazo aí, fez um movimento que eu gosto bastante. Esse movimento aqui, o oposto lá, né, do euro, fez um movimento aqui que provavelmente ele faz referência. Isso aqui foi a manipulação, isso aqui é uma defesa do médio do player. Pouco provável que o DXY perca essa região. Então, o alvo do DXY provavelmente vai ser vir buscar essa região de topo. Após ter feito esse rompimento desse topo, aqui foi a nossa pernada de impulsão. Tudo isso aqui foi a mitigação do player até o ponto mais barato, na expectativa de continuar esse rompimento, com o objetivo final, pelo menos, próximo dessa região. Então, o DXY ganhando valor, provavelmente o euro deve sofrer, a Libra deve sofrer, S&P deve sofrer, Nasdaq deve sofrer. Então, de fato, eu ficaria atento. Inclusive, a nossa bolsa também pode sofrer um pouco. Então, se você tiver comprado, né, em ações, pode ser um ponto interessante para você pensar em redear a posição, ter um pouco de cautela nesse momento. Beleza? A gente está lá em máximas históricas, tanto de Nasdaq quanto da Bolsa Brasileira. Então, geralmente, quando acontecem esses movimentos, é bom a gente se prevenir, né? Ficar um pouco mais em alerta. A gente compra guarda-chuva no sol, não é quando está chovendo, né?
Perfeito? Gostaram dessa aí? Gostaram dessa aí? Essa aí eu aprendi esses dias. Mas é isso, vamos mais. S&P 500, já que a gente falou, provavelmente aqui vai ser o nosso ponto, né? Que a gente teria aqui para a gente pensar no ponto mais líquido do movimento. Essa regiãozinha aqui agora, vamos tirar isso aqui. O ponto mais líquido do movimento aqui vai ser essa região de máxima histórica que ainda não foi rompida, diferente de Nasdaq, que já rompeu. Aqui provavelmente é o ponto onde o player vendedor vai atuar, né? Ele está atuando aqui provavelmente aqui próximo da região de 50% do movimento. Minha linha ficou boa. Próximo de 50% aqui do movimento. Então, quem está operando esse stop de 50%, o stop tem que estar imediatamente aqui em cima. O alvo, de fato, pode estar próximo dessa região de fundo. É um alvo bem agressivo, mas o stop se paga, né? O payoff, o nosso risco muito curto e um alvo muito longo é tudo que a gente quer. Só que não teve a manipulação. O ideal aqui dentro desse cenário seria a manipulação, romper ali a máxima. Opa, romper a máxima, né? Seria o melhor cenário, o cenário mais confortável para a gente. Romper a máxima, voltando, e aí se perdendo a mínima, dando um movimento de manipulação, exatamente como o Ibovespa, em real, fez para a gente, o S&P, seria mais ou menos isso também que eu estava esperando para ele. Comprar S&P aqui, infelizmente eu não consigo, provavelmente no gráfico diário nós estamos tentando montar aqui um topo duplo, né? Então se romper essa máxima e voltar, fica excelente, fica um ponto perfeito para a gente poder pensar em uma vendinha mais confortável, com um alvo pelo menos de início aqui, até esse primeiro movimento, né? Depois é outro POI que também, de fato, pode ser um ponto de possível parada do preço. Então essa vendinha aqui pode ter um risco-retorno bem favorável agora no médio, no curto e médio prazo. Nasdaq já fez o movimento, Nasdaq já fez o movimento da manipulação no topo, só que ainda não ativou. Aqui foi a máxima de Nasdaq, a gente teve um candle que fechou acima, um candle que fechou abaixo, só que ainda não perdeu a mínima. Enquanto não perdeu a mínima, não existe o trade da venda, beleza? Enquanto a mínima não for perdida, não existe o trade da venda, não manipulou. O stop tem que estar aqui em cima e o alvo vai ser aquele alvo que a gente está pensando, de fato, lá também para o S&P. De fato, um risco-retorno bem favorável. E Nasdaq, pela manipulação, por já ter rompido a máxima, né? Se a gente for pensar numa possível divergência, a gente já teria esse cenário aqui. O indicador aqui, o histograma caindo, linha caindo, enquanto o nosso preço estaria subindo. Então, quando ficou para baixo aqui, dentro desse movimento, essa terceira semana aqui, quando perder a mínima, vai acionar tanto a manipulação quanto a divergência. E se acionar, de fato, é um sinal muito forte. Enquanto não acionar, de fato, não aciona, não tem o nosso gatilho vendedor, né? A gente tem a localização, mas não tem o evento. Então não tem motivo para vender ainda, né? Mas de fato a região é uma região vendedora. Eu estou bem atento para esse movimento. Beleza? E acho que falei de tudo. Fiz um apanhado geral desse primeiro vídeo que a gente está voltando, né? De acordo nas próximas semanas, vamos tentar estruturar um novo modelo de vídeo, como vocês preferem, falar um pouquinho dos mercados, falar um pouquinho de ativos, falar um pouquinho também sobre alguns temas que a gente pode sugerir lá no nosso canal do Telegram e eu trago aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, obrigadão pela presença. Não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu dislike se você não gostar, não tem problema nenhum. Deixa um comentário bacana, beleza? E é nóis. Tamo junto, um beijo, um abraço. Bom 2024 para todos. É nóis.